Tudo bem? Então, o seno é corri, cosseno é cair, tangente é coca. Se você olhar aqui, o B mais C dá 90 graus, são ângulos complementares, né? A palavra cosseno vem de seno do complementar, né? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 graus, o seno de 45, cosseno de 45. Então, o seno de B é igual ao cosseno de C, se eles forem complementares. Então, o seno de 1 grau é igual ao cosseno do complementar de 1 grau, que no caso seria 89 graus, tá? Já a tangente é o inverso, né? A tangente de B é o inverso da tangente de C. 1 sobre a tangente de C. Tudo bem? Lembrando que vale Pitágoras, todo triângulo retângulo A ao quadrado é B quadrado mais C quadrado, né? Onde há a hipotenusa, tudo bem? Eu vou passar aqui, mas para relembrar. Tem um exemplo aqui, ó. Depois a tabelinha, né? A tabelinha, ela vem lá do quadrado e do... Então, se eu pensar num quadrado de lado L ou num triângulo equilátero de lado L, a gente prova aí os valores da tabela, tá? Tudo bem? Então, tem aqui a diagonal do quadrado e aqui a altura do triângulo equilátero. É daí que a gente tira esses valores aí. Então, o quadrado de lado L, que é L, que é L, que é L raiz de 2. A bissetriz aqui é 45 graus, então daqui você tira o seno, cosseno e a tangente de 45, né? Já o triângulo equilátero, aqui é L sobre 2, aqui é L, aqui a altura era aquele lado raiz de 3 sobre 2, né, que vocês usaram bastante lá em geometria plana. Aqui é 60 graus, como aqui é 90, aqui fica 30. Então, daqui você tira o seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30 e de 60, né? Claro que vocês achavam mais fácil lembrar lá que era 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2, né? Tangente é diferente, olha que legal, né? Só um minutinho. Que era o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey. Tudo bem? Mas eles tiram daqui. Se você esqueceu, se algum vestibular aí quiser que você prove esses valores, né, no prova dissertativa, é do triângulo equilátero e do quadrado, tá? Bom, se precisar, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Às vezes ele dá esses valores no enunciado. Então, vou pegar uns exemplos aqui, ó, de como a gente pode usar isso antes de fazer lá um exercício, tá? Então, aqui, em relação ao 30 graus, o x é o cateto oposto e o 10 está sendo a hipotenusa, oposto a 90 graus. Então, das três relações lá, seno, cosseno, tangente, você tem que usar uma que envolva o que você tem e o que você quer saber. Você quer saber o cateto oposto, tem o cateto adjacente? Então, vai ser desculpa, você quer saber o cateto oposto, tem a hipotenusa? Você vai usar o seno, né? Então, no caso aí, o seno de 30 graus, que é o corri cair na coca, né? Seno de 30 vale meio, tabelinha. Cateto oposto é o x sobre 10. Daí você vai ficar com 2x igual a 10, x vai dar 5. Como lá está em centímetros, aqui vai estar em centímetros também. Tudo bem? Então, num triângulo retângulo, você vai ter um lado. Ah, dá para usar Pitágoras, professor? Não, nesse primeiro momento não, porque você só tem um lado, né? Mas, em compensação, você vai ter um ângulo notável aí. Se o ângulo não for notável, aí ele vai ter que me dar o valor lá do seno, cosseno, tangente, né? 60 graus, esse aqui é o cateto oposto, aqui está a hipotenusa, esse aqui é o cateto adjacente. Então, tem que envolver uma relação que envolva o que eu quero saber, que é, no caso, a hipotenusa, e que envolva o que eu tenho, que é o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. No caso, o cosseno de 60 graus é o KI. Bem? Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. Por quê? Porque eles são complementares, né? Lembra? Então, meio igual a cateto adjacente é 10 sobre a hipotenusa, que é x, multiplica em cruz, x vai dar 2 vezes 10. Então, sai que o x vai valer 20, se aqui está em centímetros, aqui tem que estar em centímetros também. Tudo bem, mesma unidade do cateto lá. E, por último, o exemplo de tangente, né? Que, você tem aqui um triângulo retângulo, esse aqui é o lado oposto, que é o cateto oposto, e aqui está o cateto adjacente. Aqui está a hipotenusa, que a gente não está querendo saber, tá? Então, tem que envolver a relação que envolve o cateto oposto adjacente, no caso, a tangente. Tangente de 60 é o coca,
Tangente de 60, raiz de 3, tabelinha, tá? Tá aqui, opa, tudo bem? Raiz de 3, cateto oposto é o 3 raiz de 3 sobre x. Passo para lá, dá para cortar o raiz de 3 ou passa ele dividindo. Tudo bem, queridos? Você corta aí, você acha o x. Então, x aí vale 3, como lá está em metros, centímetros, aqui também vai estar em centímetros. Tá? Tudo bem, galerinha? Então, essa é uma parte importante, que é o correr cair na coca, que a gente usa bastante, tá bom? Então, estou gravando aí, mas se quiser dar um print aí, fique à vontade, tá bom? Eu vou passar. Pode passar? Pode. Beleza, obrigado. Vou dar mais um exemplo aqui da FUVEST, depois a gente faz lá um exercício. Tem que saber, às vezes, algumas coisas de geometria plana, tá? Em trigonometria. O que é a soma dos ângulos internos, o que é um triângulo isósceles, equilátero, né? Com calcular x é indicado na figura aí do exercício da FUVEST. Então, ó, lembrando que esse correr cair na coca, você só pode usar se o triângulo for retângulo. Esse triângulo menor não é retângulo. Você tem dois triângulos retângulos, esse pequenininho aqui ou o todo, né? 60 graus, esse ângulo aqui é o suplementar de 60 graus. É o que falta para 180, seria 120. Nesse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dá 180. 120 mais 30, 150. Aqui em cima vai ser 30 graus também. Observe que tem dois ângulos iguais, a gente chama isso de triângulo isósceles quanto aos lados. Tá? E qual que é a consequência do triângulo isósceles? Ele tem dois lados congruentes, vai ter... Desculpa, tem dois ângulos congruentes com a mesma medida, vai ter dois lados congruentes. Tá? Então, o que, que acontece? Que vale 30 graus, que vale 30 também, que é 100 metros, né, que é o oposto a esse 30, foi dado pela FUVEST. Aqui também vai ser 100 metros, né? Tudo bem? Que aqui seria a base, né? Os outros dois lados são congruentes, tá? Então, a gente chega à conclusão que aqui vale 100 metros. Daí, você vai trabalhar com esse triângulo agora. Pega esse triângulo, coloca aí do lado, tudo bem? O triângulo isósceles. Que vale 60 graus, aqui 90, aqui x, e aqui está o 100 que a gente acabou de descobrir. E aí, em relação aos 60 graus, o x é o cateto oposto e o 100 é a hipotenusa. Então, relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o corri, é o seno, né? Tudo bem? Então, seno de 60 é o corri. O seno de 60 vale tabelinha, raiz de 3 sobre 2, tudo bem? O cateto oposto é o x sobre a hipotenusa, que é o 100. Multiplica em cruz, ou passa o 100 para lá, né? Se não, multiplica em cruz, depois passa o 2 dividindo. Você vai ficar aí com x 100 raiz de 3 sobre 2, portanto, o x vale aí 50, que é 100 por 2, raiz de 3. Como aqui está em metros, aqui seria em metros também. Então, essa é a resposta. Então, precisa saber algumas coisas lá de geometria plana. Aqui, no caso, soma dos ângulos internos, meia volta, né? E triângulo isósceles, né? Tudo bem? Com esse exemplo da FUVEST. Tá bom? Quando... Bom, depois, outra coisa importante lá de trigonometria são as relações fundamentais, né? A primeira e mais importante é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um mesmo arco dá sempre 1, tá? É fácil, só pegar um triângulo retângulo lá, pegar o seno, o cosseno, a tangente lá em função do ABC, se prova isso. Daqui saem outras duas relações. Se eu passar o cosseno para o outro lado, você chega à conclusão que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, tá? E que cosseno ao quadrado, se eu isolar ele, é 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado. Lembrando que quando eu falo em quadrado, na verdade é isso aqui, tá? É seno de x vezes seno de x, não é o ângulo que está ao quadrado, é o seno do ângulo. Quando eu coloco seno de 30 ao quadrado, é meio vezes meio, tá? Não vou colocar o quadrado aqui só no x, nem vou colocar o quadrado no seno e no x. Então, é o seno de x vezes seno de x, tá?
Tem também que o quê? A tangente, além de coca, pode ser escrito como seno sobre cosseno. As demais são os inversos, né? A cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ficar cosseno sobre seno. Secante é o inverso do cosseno, para ficar secou e cosseno, senão ia ficar... O pessoal acha que secante é o inverso do seno, né? Ia ficar CC e cocô, né? Cocô ia perder, mas não é por isso, tá? Essa é a definição. Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno. Lembra do secou e do cosseno. Essas relações auxiliares eu falo para não decorar, né? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, porque ela sai de forma rápida se você pegar lá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí você vem aqui, divide aqui, por exemplo, se eu dividir aqui por cosseno ao quadrado, aqui por cosseno ao quadrado, e aqui por cosseno ao quadrado, não muda a igualdade. E aí, seno sobre cosseno da tangente, só que está ao quadrado, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1, né? O número dividido por elemento dá 1. E 1 sobre cosseno é a secante, só que está ao quadrado, né? Então, prova-se que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. A mesma coisa, você chega na cossecante ao quadrado, 1 mais cotangente. Só dividir aqui por seno, né? Seno por seno vai dar 1. Aqui por seno vai ficar cotangente, né? Ao quadrado. E aqui por seno vai ficar cossecante. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente fazer lá algum exercício, tá bom? Então, aqui, como é que você pode fazer isso? Deixa eu diminuir aqui. Sabendo que o x está no primeiro quadrante, né? Depois a gente vai ver depois que o primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno, todo mundo é positivo. E o seno de x vale 3/5. Ele quer saber o cosseno, o tangente, cotangente, secante, cossecante. Sempre que você tiver um deles, você descobre os demais. Então, ó, o jeito que eu acho mais rápido, professor, dá para colocar aqui 3/5 ao quadrado aqui no lugar do seno? 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você descobre o cosseno. E aí, tendo seno e cosseno, você descobre tangente, cotangente, né? Mas o jeito que eu acho mais rápido é assim. Toma cuidado com o sinal, tá? Aqui no caso, é positivo. Aqui essas contas sempre vão dar positivas, que eu vou fazer agora. Seno é 3/5, eu falo que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, é como se o cateto oposto fosse 3 e a hipotenusa fosse 5. Então, você pega lá um triângulo retângulo. Deixa eu fazer direitinho. Você pega um triângulo retângulo, onde, imagina que um x, o cateto oposto está sendo 3, a hipotenusa está sendo 5. Daí você descobre esse cateto adjacente usando Pitágoras. É claro que aqui cai naquele triângulo famoso, que é o 3, 4, 5. Então, se não, usa lá 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, porque nem sempre vai ser 3, 4, 5. Né? Então, se não, usa Pitágoras, aqui vai dar 4, tá? Bom, daí a gente descobre todos, né? Então, por exemplo, vamos lá. Seno de x é 3/5. A cossecante não é o inverso do seno? Então, a cossecante de x, que é 1 sobre seno, vai ficar o inverso de 3/5 dá 5/3, né? Cosseno de x é o KI. O cateto adjacente ao x aqui é o 4, que a gente achou, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o cosseno deu 4/5, a secante é o inverso do cosseno, né? Então, a secante de x vai ser 1 sobre o cosseno. Então, quando você inverte aí o 4/5, vai ficar 5/4. A tangente de x é o coca, né? Corri cair na coca. O cateto oposto lá é o 3 e o adjacente é o 4. Daí sai que a cotangente é o inverso da tangente. Vai ficar, então, 4/3, né? Tudo bem? Então, basta ele te dar te dar o seno, ou cosseno, ou tangente. Claro, toma cuidado. Esse jeito que eu fiz aqui dá sempre positivo. Tem que tomar cuidado lá com o quadrante, né? Se ele fala que vai de 90 até 180, aí o seno é positivo, o cosseno negativo, tangente negativa, aí tem que tomar cuidado, tá? Porque esse jeito que eu fiz aqui dá tudo sempre positivo aqui nesse triângulo retângulo. Mas depende lá do triângulo, do quadrante que ele esteja trabalhando. Tudo bem? Bom, e aí ele fala aí no exercício 1 da FUVEST. O ângulo θ, formado por dois planos alfa e beta, então eu teria que fazer esses planos, né? O ângulo θ formado por dois planos alfa e beta é tal que a tangente de θ é raiz de 5 sobre 5. Um ponto P pertence a alfa e a distância de P ao plano beta vale 1. A distância de P à reta de intersecção de alfa e beta, né? Eu nem sei fazer esses planos, mas seria mais ou menos assim.
A gente faz paralelogramos, é claro que o plano é infinito, né? Imagine aqui, eu tenho um plano aqui. Tem outro plano aqui em cima. A intersecção dele está aqui, né? A intersecção de dois planos secantes é uma reta, né? Imagine a parede e o chão. A quina, lá onde o pessoal coloca o rodapé, não é uma reta, tá? Vou chamar essa reta de R. Tudo bem? O ângulo formado por dois planos, como é que eu descubro o ângulo entre dois planos? É assim, ó. Aquela parte lá de geometria de posição, que a gente viu lá no final do ano passado, né? Eu traço uma perpendicular aqui, tem que chegar formando um ângulo de 90 graus aqui. Traço uma outra perpendicular aqui. Então, aqui também ângulo de 90 graus. Então, é assim que você consegue medir ângulo entre planos, né? Tá? Umas paredes, será que a parede é perpendicular ao chão? Você vai lá e traça uma reta que chega perpendicular ao encontro dos planos, nas duas, né? E verifica o ângulo. O ângulo, no caso, é esse ângulo aqui, ó. Esse que é o ângulo θ, é o ângulo entre os planos aí, tudo bem? Seria isso. Bom, tudo bem? Então, talvez a dificuldade do exercício fosse essa. Então, o ângulo θ aí formado por dois planos alfa e beta, não marquei, mas o alfa estaria aqui em cima, né? E aqui estaria o beta. Se quisesse fazer o contrário, não teria problema. Um ponto P pertence ao alfa, imagine, eu pego um P aqui. Um ponto P pertence a alfa, ao plano alfa, e a distância de P ao plano beta vale 1. Distância de ponto a plano, tem que chegar aqui perpendicular, né? Quer dizer, tem que chegar aqui formando ângulo de 90 graus. Então, aqui forma ângulo de 90 graus. Só um minutinho que eu já olho aqui. Essa distância vale 1. FUVEST deu. Tá? E aí, o que a FUVEST quer saber? Um ponto P pertence ao plano alfa, a distância de P a beta vale 1, então a distância de P à intersecção. Ele quer saber essa medida aqui, né? Ele quer saber essa medida aqui, isso aqui. É essa distância que ele quer saber. Oi, Giovana, não tem problema, querida. Eu estou gravando aqui, qualquer coisa você pega depois, se não conseguir assistir a aula aí. Então, ele quer saber essa medida aqui, x, tá? Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo aí, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a gente trabalha com ele. Opa! Vou trabalhar com esse triângulo retângulo. Aí o desenho, acho que era o pior, né? Era o mais difícil aí. Bom, então, nesse triângulo, o que me interessa aí... Deixa eu aumentar essa espessura aqui, senão eu não enxergo. Aqui vale 1, aqui está o x, aqui está o θ. Bom, ele te deu a tangente de θ, né? O que você pode fazer? Você pode descobrir o y aí usando tangente, né? Ou se eu tenho a tangente, eu poderia descobrir o seno, cosseno, né? Porque em relação ao θ, o que acontece? Isso aqui é o cateto oposto, né? Aqui está o cateto adjacente e aqui está a hipotenusa, né? Mas se ele me deu a tangente, não é um ângulo notável, né? Esse raiz de 5 sobre 5 não está na tabela, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir o y primeiro, quer dizer, eu vou usar a tangente, o coca, como eu tenho a tangente, eu descubro o y, depois eu uso um Pitágoras, descubro o x, tudo bem? Mas acho que o pior aí era o desenho, né, como eu disse, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Tangente de θ é o coca. Ele me deu a tangente, né? Raiz de 5 sobre 5. O cateto oposto é 1 sobre esse adjacente que ele não quer, mas eu chamei de y. Porque se eu descobrir o y, eu descubro o x depois usando o pitch. Multiplica em cruz aí, vai ficar raiz de 5 vezes y igual a 5. O y vai dar 5 sobre raiz de 5. Vou racionalizar o denominador. Espera aí que a letrinha está bem feia ali. Multiplico por raiz de 5.
por raiz de 5. Isso então vai ficar 5 raiz de 5 sobre 5, corta vai dar raiz de 5. Tá? Tudo bem? Então esse é o valor do y. Bom, daí, deixa eu separar. Daí usa um Pitágoras, né? O que que acontece? O x é a hipotenusa, 1 é o cateto, e o y, que deu raiz de 5, é a outra hipotenusa, né? Ou, desculpa, é o outro cateto. Então, vou usar aí Pitágoras. Então, vou usar aqui Teorema de Pitágoras, quer dizer, a FUVEST no exercício só, por isso que eu falo que a FUVEST em 10 questões, ela cobra muito mais coisas que o Enem em 45, né? No exercício só envolveu planos, como é que eu meço o ângulo entre planos, Pitágoras, trigonometria, aí, corri, cair na coca, distância de ponto a plano, né? Teorema de Pitágoras. Então vai ficar x quadrado igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí está. Raiz de 5 ao quadrado, mais 1 aqui, vai dar 5, né? Mais 1, x quadrado igual a 6. O x é mais ou menos raiz de 6, o menos não vai servir, já que x é uma distância, né? Então vamos pegar só aí, só o raiz de 6. O menos não serve. Tá? Portanto, x igual a raiz de 6, não deu unidade aí, né? A distância era 1, né? Não deu unidade. Beleza? Então, essa é a resposta, tá? Então, anota aí. Esse é o primeiro exercício que eu estou fazendo, né? Só 10 minutos. Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Bom, aqui, galerinha, ó, o que era importante aqui? Quando você pega o ciclo trigonométrico, ele tem correspondentes nos demais quadrantes. Aqui está o 0 graus, esse vai ser o sentido positivo do arco, né? Então, aqui vai estar o 90 graus, aqui o 180 graus, aqui o 270 graus, e o 360 quando eu completo uma volta. Qualquer arco que eu pegue no primeiro quadrante, ele tem correspondente nos demais quadrantes. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o 30 graus, esse arco daqui aqui vale 30, aqui vai faltar 30 para chegar no 180. 180 menos 30, 150. Aqui 180 mais 30 dá 210. Aqui 360 menos 30. Sempre assim, tá? Quer dizer, alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Quando a gente pega o 45, aqui é 180 menos 45, 135 graus, 180 mais 45, 225 graus, 360 menos 45 dá 315, tá? E tem também o 60 graus, aqui é 180 menos 60, 120, ou se não, olha, 60 para 90 falta 30, mais 90 dá 120. 180 mais 60 dá 240, e 360 menos 60 dá 300. Lembrando que você precisa conseguir converter esses valores para radianos, tá? Quer dizer, qual que é a ideia? Tem aí em grau e o radiano. O que é o radiano? É outra forma de medir o arco, aí, o ângulo, né? E a proporção, eu provei lá para vocês, é que 180 graus corresponde a pi radianos, tá? Se ele não colocar nada, é radiano. O grau precisa colocar esse símbolo em cima, né? Então, você vai ter um valor em grau aqui, você acha em radiano ou vice-versa. Mas tem uns truquezinhos aí, né? O 180 é o pi, né? Marcado de vermelho. É o pi. O 90 é metade de 180, então vai ficar pi sobre 2. 270 é 3 vezes 90, dá 3 pi sobre 2. O 0 graus é 0 radianos, não tem esse pontinho. O 360 graus é o 2 pi radianos. E os demais são múltiplos, né? Quer dizer, o 30 é 180 por 6, né? Então, fica pi sobre 6. Daí você descobre os demais. 150 é 5 vezes 30. Não, vai lá e faz a regra de 3. 210 é 7 vezes 30. E 330 por 30 dá 11. Isso aqui é 11 vezes 30. 11 pi sobre 6. Tá? Desculpa, não é sobre 3. Depois, o 45, a metade de 90, né? Metade de pi sobre 2 é pi sobre 4, ou é 1/4 de 180. 180 por 4.
π sobre 4, aqui é 3 vezes 90, aqui é 5 vezes 45, 5π sobre 4, e aqui é 7 vezes 45, 7π sobre 4. Fala, professor, não vou conseguir fazer isso. Então, vai lá e faz a regra de 3, tá? E para terminar, o 60 é 180 por 3, 120 é 2 vezes 60, 2 vezes π sobre 3, 240 por 60 é 24 por 6, vai dar 4, né? 4 vezes π sobre 3, e 300 é 5 vezes, tchau, gatinho, bom médico. 5 vezes 60. Beleza? Bom, vamos tentar fazer um exercício lá. Deixa eu limpar aqui. Vamos fazer o 3, que é um pouquinho, acho que um pouco mais rápido. Se é que vai dar tempo aqui. Estima-se que em 2009 a receita mensal de um hotel tenha sido dada em milhares de reais por essa aqui, 3.000 mais 1.500 cosseno de π t sobre 6, em que t igual a 1 representa o mês de janeiro, t igual a 2 de fevereiro, assim por diante. A receita em março foi inferior à de fevereiro. Vamos descobrir a receita em fevereiro, depois a receita em março. Fevereiro é mês 2, quer dizer, para t igual a 2, o que vai acontecer? A receita aí vai ficar 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de π vezes 2 sobre 6, tá? Então, a receita em fevereiro vai ser 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de... Aqui vai dar 2π sobre 6, é π sobre 3, que é os 60 graus, que é meio, né? Então, essa receita vai dar 3.000... Eu mudei a ordem, tá? 1.500, o cosseno de 60 é meio. Então, vai dar a receita aí, vai dar 3.000 mais 750, dá 3.750, só que milhares de reais, né? Porque ele falou que está em milhares de reais, vezes 10 a terceira aí, né? Tudo bem? Esse 10 a terceira? Ou senão depois você coloca na resposta, né? Deixa assim, vezes 1.000, né? Vezes 1.000 aqui. Já em fevereiro, que é o mês, em fevereiro não, já em março, ele quer saber que foi inferior, né? Para t igual a 3, a receita, o R3, eu substituo a ideia de função, tá? 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de π vezes 3 sobre 6. Isso daqui dá o quê? Dá π sobre 2, né? Se eu simplificar aqui, é o 90 graus. Então, R de 3 vai ser o quê? 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno aqui de 90 graus. Cosseno de 90 é zero, né? Depois eu relembro as funções trigonométricas, mas o que acontece com o cosseno? Está com sono, está deitado, o popô está de lado, né? Então, o cosseno estava aqui, popô, depois eu relembro isso, tá? Nenê, cosseno, então, aqui é zero, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, quando você pega o 90 graus e leva lá para o eixo do cosseno, vai dar zero, tá? Então, isso aqui vale zero. Então, a receita vai ser o quê? Em março, desse hotel, um hotel, né? Vai ficar 3.000 mais 1.500 vezes zero, né? Vai dar 3.000. Bom, vezes 1.000, né? Porque ele falou que está em milhares de reais. Vezes 1.000. Bom, ele quer saber aí, a receita em março foi inferior à de fevereiro. Receita de março menos a receita de fevereiro, se eu pensar em 3.000 vezes 1.000, dá 3 milhões, né? Menos 3.750.000, vai dar essa variação aí, uma queda, né? De menos 750, daria 750 fazendo as contas, mas é 1.000, né? Ele falou em milhares lá. Portanto, então, a queda aí foi de queda de
750, eu vou colocar aqui. Tudo bem? 750 mil reais. Isso que está na alternativa D de doido, tá? Queda, né? Diminuição, tá? Esse menos ali indica que é queda, né? A de fevereiro foi menor. Tudo bem? Então, anota aí para a gente parar por aqui nessa primeira aula.